Boa tarde, caros irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje eu vou falar sobre quem pode ser missionário ou missionária. Mas antes de tudo, deixa aqui um like, compartilhe o vídeo, subscreva no canal. E também, antes de começar o estudo dessa palavra, vamos primeiro orar. Oremos. Senhor, que a pedir nas alturas, pedimos, Pai, a sua intercessão, que o Santo Espírito de Sabedoria possa nos derramar para podermos compreender a sua palavra com sua vontade e nos transforme, Senhor, e continuamos perseverando na sua palavra, que não desanimemos no meio do caminho, que tudo decore com sua vontade de nosso Filho amado que mora na cruz. Amém. Sempre antes de estudar qualquer tema, tenho o hábito sempre de perceber o que seria esse mesmo tema. Por exemplo, um missionário. O que é ser missionário ou missionário? Missionário ou missionária, aquele que missiona, que se dedica à pregação de sua fé pregadora. Aquele que se dedica a propagar uma ideia propagandista. Então, já compreendemos o que é ser missionário ou missionária. Então, vamos agora perceber o que faz um missionário ou missionária. Abrimos para o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Então, aqui diz claramente no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que nós somos missionários, devemos ensinar tudo o que foi ensinado com a palavra de Deus, né? Tudo que nós aprendemos na compreensão da palavra de Deus, nós como missionários devemos ensinar as pessoas a obedecer essa mesma palavra. E claramente, não adianta eu falar para tá falando xixi, obedecer a palavra Senhor, enquanto eu, que sou missionário ou missionária, não sigo nada disso que eu falo. Pois esse comportamento, como o próprio o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, né? Ele falou que esse tipo de pessoas com esse comportamento acabam levando muitas pessoas a se perderem. Então, vamos agora também para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 18, que diz assim: alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando Deus estrangeiro, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição, e nem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós como missionários devemos estar aptos para pregar a palavra do Senhor sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre tudo que tem a ver sobre Cristo, sobre Deus, sobre muito mais amplamente. E Cristo não somente morreu na cruz, Cristo tem muitas outras funções na própria Bíblia, que a própria Bíblia nos revela. Mas para que nós sabemos disso, é preciso que nós como cristãos devemos compreender muito bem a palavra do Senhor, para assim podermos ensinar a outros que não saibam. Vamos compreender, né? Para quem pregam os missionários, né? Para quem eles costumam fazer o seu missionariado. Vamos agora abrir no livro de Colossenses capítulo 4, versículo 5 a 6. Que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui Paulo claramente fala para o povo de Colossenses. Então, Paulo aqui dizia claramente que nós aqui sejam sábios no procedimento com os de fora. Quem são de fora? Os descrentes, né? Os que estão no mundo. Nós, os missionários, pregam para os que estão no mundo, para os que não têm conhecimento da verdade. Para isso que o missionário prega. Também, vamos também no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Então, que diz assim: assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui claramente Paulo
perdão, queria falar no livro, aqui claramente Jesus Cristo falava para quem? Para as pessoas que ele estava pregando. Nós como missionários, aqui Cristo falava para as pessoas que estavam pregando, né, que nós devemos brilhar. Mas de que forma brilhar? No comportamento, no procedimento de Cristo, no procedimento da luz, como filhos da luz, né? Então, nós devemos brilhar. Aqui fala que eles brilhavam para quem? Para os homens que não possuem luz, os que estão nas trevas. O missionário também faz a mesma função, ele brilha, ou seja, ele é uma luz menor que leva a luz maior, que é Jesus Cristo. Agora vamos compreender quem pode então ser missionário ou missionária. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 18 a 20, nos fala um pouco sobre isso. Diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Aqui o homem foi transformado a sua vida por Cristo. Ele estava nas trevas, agora ficou na luz. Assim ele aceita a proposta de Jesus Cristo de falar sobre quanto o Senhor foi misericordioso com ele. Então o homem começa a continuar a falar sobre quanto Jesus foi misericordioso e maravilhoso a sua própria vida. O homem anuncia para seus familiares, amigos, todos que rodeiam, na sua própria cidade, de quanto é maravilhoso, né? Quão maravilhoso foi o Jesus que foi na sua vida. Quão maravilhoso é permitir Jesus que na sua própria vida. Todos ficaram maravilhados com o que aconteceu, pois o homem era terrivelmente, a vida do homem era terrível. Mesmo de terrível, pois se vocês lessem esse capítulo inteiro, perceberiam. Para os que já leram, percebem. Era muito terrível a vida. Ele era tão endemoniado que quando era amarrado na corrente, partiam-se. O homem estava a ver em umas trevas profundas. Mas Cristo teve misericórdia dele e tirou da luz como nós. Antes, nós estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Cristo teve misericórdia, agora nós... E fomos ter a luz, devemos anunciar ao mundo quão Cristo foi misericordioso para conosco. Falar que esse mesmo Jesus Cristo está voltando, que nós devemos estar preparados para a sua vinda, que você pode ser transformado, você que está onde quer que esteja, nos seus caminhos errados, Jesus Cristo pode transformar a sua vida, basta você crer e permitir. No livro de João, capítulo 10 a 12, diz assim: então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou a... No livro de João, capítulo 9, versículo 10 a 12, também fala um pouco mais sobre esse mesmo tema. Diz assim: então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Onde eles responderam: o homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavei-me e agora vejo. Todos eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Nesse capítulo, nesse versículo, compreendemos também um pouco do missionariado desse homem cego de nascença. Aí Cristo abre os olhos desse homem e os vizinhos interrogam-no acerca de como que ele ficou, né, começou a conseguir ver. Então, ele fala que foi Jesus que o transformou, assim propagando o nome de Jesus Cristo para todos os lugares. Cristo, quando curava alguém, ele não somente curava o exterior, ou a parte física, mas também a parte a parte interior do homem. Lembra naquela parte que Jesus Cristo disse que levanta, seus pecados estão perdoados? Ele também tem poder para fazer isso. Quando ele cura, ele não somente cura as pessoas da língua, não. Ele transforma o interior daquelas pessoas que foram curadas por Cristo. O homem nos ensina que qualquer um pode ser
Missionário, você que está em casa. Missionariado não é somente aquele... Desculpa, o missionário não é somente aquele que viaja por toda a parte do mundo e prega do evangelho. Na sua cidade, na sua escola, onde quer que você esteja, você pode falar do evangelho. Você pode falar das boas novas sobre a voz de Jesus Cristo, que é muito importante que as pessoas saibam que Jesus Cristo está voltando. Se nós vamos preparar para a voz de Jesus Cristo, podemos estar na perdição. Você pode falar até para a sua própria família, para os que não estão convertidos, sobre a verdade de Cristo, para que aceitem Jesus na sua vida. Você pode ser missionária. Lembra o que no Apocalipse diz? Os covardes não entrarão nos céus. Então não tema de falar, não tema falar sobre a verdade do Senhor. Continue firme. E não se esqueça, aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Não tenha medo nem vergonha de falar sobre a palavra do Senhor. Continue firme, Deus proverá o meio para que você possa vencer essa dificuldade que você está tendo. Deus te convida para você ser missionário da sua palavra, para que você espalhe o evangelho para toda parte que você vive, do seu meio, para que você fale do evangelho para aquele que necessita. Você não sabe por que Deus te fez nascer nessa casa, por que Deus te permitiu ser nesse bairro, nesse país, nessa cor, nessa nacionalidade, por que isso aconteceu? Isso tem um propósito e você nasceu para seguir o propósito de Deus. Permita que Deus te use para o propósito que Ele fez nascer. Então aceite o convite de Deus e se torne um missionário da palavra do Senhor. Porque qualquer um que aceita a palavra do Senhor, que vive a verdade do Senhor, que quer que as pessoas saibam a verdade do Senhor, este sim pode ser missionário. E você também pode ser. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja convosco.